Oi pessoal, no vídeo anterior a gente viu duas possibilidades de bases, a de cena e a de referência, e como fica bacana utilizar essas duas opções. Agora a gente vai conversar qual é a forma como eu escolho entre uma ou outra, será que faz diferença? Então vamos ver, bora pro vídeo! E como que eu vou escolher entre uma base e outra? Cena ou referência? Vamos pensar. Primeira coisa, pela sua facilidade em fazer uma ou outra, ou pelo seu gosto, o que você gosta mais. Então é isso que você vai levar em consideração. Ou tipo, eu tenho dificuldade em fazer essa estrutura para esse cenário, então eu vou fazer a de referência. Você pode fazer assim, certo? Pela facilidade ou pelo seu gosto. 2. Pela aparência do seu toy. Lembra que a gente comentou lá de estudar o personagem? Tem alguns personagens, alguns bonecos colecionáveis que facilitam mais você fazer um tema, um tipo de base do que outros. Por exemplo, a gente viu esse daqui que é do Maitland, né? Ele tem uma cena muito curta no filme e é bem mais complicado de fazer uma cena específica para esse personagem. Então, para eles, seria melhor fazer uma base de referência, porque assim você consegue olhar para aquela cena, aquela base e lembrar do filme. Outros bonecos já fica mais fácil. Então, bonecos que já estão com posições específicas, você já sabe que ele tá em determinada cena daquele episódio do filme, é mais fácil você fazer a cena para aquele personagem. Vou dar um outro exemplo para variar um pouquinho. A Mulan de princesa seria mais difícil de colocar em vários tipos de bases. Então, por exemplo, a base da guerra, onde é neve e tudo, não vai combinar. Então, para essa aqui, seria melhor eu fazer uma base de referência, que ia combinar com todas as possibilidades de Mulan que a gente tem. Outra coisa é justamente isso. Você tem outros personagens desse filme, ou dessa coleção, ou desse tema? Se você fizer uma base de referência, você consegue trocar os seus personagens com a base. Então, tipo, não fica só ali limitado àquele toy. Então, por exemplo, se eu fizer uma base de Bob Esponja, ela vai combinar com praticamente todos os Bob Esponjas. Nesse caso aqui, não tem nenhuma cena em específico. É só um pouquinho de referências da fenda do biquíni, assim, do mar e tal. Agora, dependendo do que você for fazer, não vai combinar. Se você for fã do Bob Esponja, você vai saber que esse personagem aqui aparece só dançando assim em casa. Então, para esse aqui, ele deveria estar numa cena na casa dele. Colocar ele assim na areia não combina muito. Se você é fã de Bob Esponja, você sabe que ele não aparece em nenhuma cena assim. Então, leve em consideração quando você for fazer a sua base, se você vai querer trocar os seus personagens, para você poder fazer de uma forma mais abrangente. Uma opção também é assim. Se você for fazer um tema que é muito parecido com outros colecionáveis, você pode fazer ela assim também de um jeito bem amplo, tipo assim, bem genérico. Por exemplo, essa base aqui, ó, ela tem tipo um estilo grego. Ela é bem simples, né? Tipo, seria como se fosse uma cena, mas é praticamente uma referência, assim, sabe? Ela não é exatamente uma cena em específico. Eu consigo usar nesse aqui qualquer personagem que tenha relação com esse tema. Então, eu posso colocar aqui Mulher Maravilha, posso pôr Cavaleiros do Zodíaco, posso colocar os personagens do Hércules, algum outro personagem que possa ter um castelo, que seja mais ou menos assim, tá? Que vai combinar. Ó, pra mostrar pra vocês, ó, vai combinar com personagens da Disney que tem castelo. Também pode combinar com personagens dos Cavaleiros do Zodíaco, certo? E também pode combinar com personagens do Hércules, ó. Seria mais genérico. Agora, se você for fazer de cena, então vamos dizer que essa aqui é base de referência, certo? Se você for fazer da cena específico, você já vai pintar essa base com a cor do personagem específico. Então, nesse caso aqui, do Hades, né, que eu fiz aqui. Se eu colocar outro personagem aqui, talvez não combine. Então, por exemplo, já não dá pra eu colocar, às vezes, com o Hércules. Não vai combinar muito, né? Eu teria que pintar com outra cor. Aí, no caso, assim combinaria, mas não vai combinar com o Hades. Tá vendo só? Então, a gente pode pensar nessas possibilidades que a gente tem. Se você tem muitos personagens que combinem com o tema de Grécia, por exemplo, faz assim, que seria mais
genérica, uma base de referência. Aí quando você quiser fazer uma outra base, você bota outro personagem aqui. Você não perde a sua base se você tiver vontade de criar mais alguma outra. Outra coisa legal que pode te ajudar é você pensar sobre aquela parte que a gente falou do planejamento. Algumas bases se dão melhor com algumas questões específicas. Por exemplo, lembra que a gente falou no vídeo de planejamento? Clica aqui para você ver lá. Que os personagens que caem, você tem que pensar antes de você montar toda a estrutura? Pois é. Os personagens que têm essa instabilidade, que ficam caindo, é melhor você fazer uma cena que contém vários elementos que consegue deixar esse personagem mais fixo no lugar. Tipo, você consegue deixar ele meio que preso numa decoração, sabe? Num pedacinho ali, ele não vai cair. Já as bases que são de referência, elas são bases que geralmente não tem tanta coisa assim como uma estrutura das laterais, nem atrás, nem na frente. Então é mais fácil do personagem ter quedas. Então se o seu personagem cai, eu dou preferência, no caso, para fazer as cenas, do que fazer referência. Como vocês estão vendo, ó, bases de referência tem base bem larga, né? Tipo, é bem amplo, né? Na maior parte das vezes. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a minha base de referência do Willy Wonka, ó. Tem bem mais espaço aqui, não tem tanto lugar para ele se segurar. Já nessa aqui eu consigo segurar ele bem melhor aqui no meio dos docinhos. Então eu penso nisso também. Tem algumas coisas também que vão diferenciar as bases com relação aos próprios processos da arte. Por exemplo, as bases de cenas, elas são mais trabalhosas, porque você tem que usar mais materiais de estrutura que demandam um tempo de secagem, que aumenta o tempo de você fazer a peça. Já as bases que são bases de referência, elas vão demandar mais planejamento do que a parte ali de construção da base. Por que o planejamento? Você tem que pensar em maior quantidade de objetos para fazer a decoração. Apesar de fazer mais, às vezes, decorações de biscuit, elas, por serem decorações menorzinhas, até que é mais rápido, assim, não é tão demorado. E você tem que pensar nas cores. Então, uma cena, como eu vou mostrar... Peraí, acho que na maior parte das vezes é mais fácil eu mostrar pra vocês essa daqui, né? Essa cena, a gente já olha ela e já sabe quais são as cores que eu vou usar, porque eu tô vendo o castelo ali, tudo bonitinho. Então, eu já sei que as cores são definidas pela imagem que eu tô seguindo. Agora, esse aqui, que seria uma de referência, eu tinha que pensar. Falei, vixe, como é que eu vou fazer a cor na lateral pra combinar com a cor do piso e combinar com essa parte pra ficar, tipo, fazendo um sentido? Senão, não ia dar. Tipo, como que eu vou fazer pra deixar combinando isso? Então, ela demanda, às vezes, você pensar mais na parte de cor, nas pequenas estruturas que você pode pôr pra fazer as decorações, essas coisas. Então, essa, mais planejamento. Então é isso, gente. Não existe regra, tá? Antes de, alguém vir falar, não existe regra. Pode acontecer de uma base de cena combinar com vários toys também. Pode ser que uma base de referência não combine com vários toys, então não é regra, tá bom? É só pra vocês se guiarem, é tipo uma referência mesmo pra hora de você fazer o seu projeto, na hora de você pensar num cenário pro seu toy, tanto pra você mesmo fazer como pra você encomendar com alguém. Então você pode pensar nessas possibilidades, certo? Porque isso te ajuda na sua coleção, ajuda você a mudar as cenas, a usar o máximo do potencial dos seus colecionáveis e das artes que você tiver para os seus colecionáveis. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha o vídeo, ajuda a Déia a crescer o canal. Se inscreve no canal, né, gente? Estou fazendo aqui com muito amor esses vídeos para vocês. Se inscreve, eu espero que vocês estejam gostando. Se você tiver alguma dica, alguma curiosidade, coloca aqui pra mim que eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder, criando algum conteúdo aí que vocês estiverem precisando, tá bom? Deixa aí, gente. Um beijo. Tchau!